consulta está aberta e esta semana vamos falar sobre artrite. Porquê? Porque é uma doença crónica que afeta o dia-a-dia dos pacientes e no caso da reumatoide, e podemos dar esse exemplo, pode afetar cerca de 150 mil pessoas no nosso país. Para nos ajudar está o fisioterapeuta Tiago Freitas. Tiago, bom dia, bem-vindo ao Porto Canal, é um gosto recebê-lo. Obrigado. Se calhar começamos pelo conceito, para percebermos que patologia é esta. Bom, obrigado pelo convite. Na realidade, quando falamos de artrite, falamos de um conjunto de patologias. Okay. Podem ser diversas, alguns nomes que as pessoas podem conhecer: a artrite reumatoide, a osteoartrite, que é de longe a mais prevalente, mas também podem ser outras, como por exemplo a espondilite anquilosante, que faz parte de espondilites ou espondilartrites axiais, que afetam essencialmente a coluna, e outras, como por exemplo a artrite juvenil, que afeta mais os mais pequenos. Podemos já ir aí, porque a sensação que nós temos do dia-a-dia é que poderá ser uma doença que afeta os mais velhos. Não, é para todas as idades. Não obrigatoriamente, exatamente. Okay. Podemos ter pessoas que sofrem de artrite desde os mais pequeninos. A artrite juvenil, como eu falei, pode afetar crianças desde os 2 até aos 6 anos, ou depois de uma faixa etária até um bocadinho mais tarde. Mas depois também, por vezes, atletas que, devido a traumatismos precoces, podem vir, durante a sua prática desportiva, até podem desenvolver processos de osteoartrite mais cedo do que o esperado e, portanto, não podemos direcionar para idades. Tiago, isto em termos práticos significa o quê? Ou seja, um jovem vai manifestar a doença de uma maneira diferente se compararmos com uma pessoa mais velha ou até mesmo com um atleta que tenha sofrido uma lesão? Depende do tipo de condição e quando falamos destas condições, essencialmente falamos de inflamação em diferentes zonas articulares, muitas das vezes com estas manifestações mais localizadas, desde o inchaço articular, presença de líquido nas articulações, dor, mas depois por vezes, e a incapacidade que daí advém, mas por vezes também manifestações mais globais, mais sistémicas, como fadiga persistente, global, dores no corpo, dores de cabeça. Estamos já a falar de alguns sintomas, de alguns sintomas, sim. Quando pensamos nas manifestações, se são diferentes de jovens ou em fases adultas, o que sabemos é que nas fases iniciais a grande maioria das artrites tem picos nos primeiros anos, sendo que com o acompanhamento adequado e especialmente um diagnóstico precoce, os sintomas podem abrandar ao longo dos anos. Mas a tendência é para que esses sintomas se agravem com o tempo? Quando falou há pouco e bem, são condições tipicamente crónicas e para além da inflamação, o que costuma acontecer é uma degeneração, uma destruição do tecido articular e periarticular à volta das articulações e, portanto, em teoria é possível que haja um agravamento gradual. Contudo, como eu disse, se o diagnóstico for precoce e o tratamento bem orientado, conseguimos muitas vezes travar ou diminuir as exacerbações e os picos, e esse é o desejado. Tiago, mas é fácil chegar a este diagnóstico porque já foi dando conta de alguns sintomas que parecem sintomas que podemos considerar comuns, não é? Não vamos dar provavelmente uma atenção especial. Como é que depois conseguimos chegar a esse diagnóstico? Bom, esse é um desafio muito grande e é um desafio mais a nível médico. No entanto, todos os profissionais de saúde estão envolvidos. Muitas das vezes nós recebemos, enquanto fisioterapeutas, utentes com este tipo de queixas e cabe-nos a nós conseguir identificar algumas destas manifestações e orientar para outros profissionais. O diagnóstico, tendo em conta que há várias artrites, vários tipos de artrite, não é fácil. De início, muitas vezes até começa pelo próprio médico de família, em que vai percorrer um conjunto de análises químicas, análises sanguíneas, que de uma forma inicial nos dizem apenas que há inflamação e depois tende a haver um encaminhamento para a reumatologia e aí sim aprofundar, mediante alguns marcadores mais genéticos, que tipo de artrite poderá ser. Há fatores de risco? Existem alguns fatores de risco, como por exemplo, nomeadamente a nível comportamental, o tabagismo. No entanto, as causas não estão bem definidas. Sabemos que a maior parte delas são doenças autoimunes, ou seja, o sistema imunitário ataca as células do próprio corpo, no entanto não se conhece bem o porquê. E, portanto, entre o aspecto autoimunitário, certo, aspectos genéticos e alguns aspectos comportamentais, é o que se sabe da maioria destas condições. Eu, quando preparava esta entrevista,
Pesquisei por algumas dúvidas que podiam existir mais genéricas e uma delas tinha a ver com o excesso de peso. De que forma é que poderia também afetar, sobretudo no tratamento? É importante? É um fator importante? É um fator muito importante. Tendo em conta que estamos a falar de inflamação e dor nas articulações, e muitas vezes são articulações de carga, como as ancas, os joelhos, a própria coluna. Quanto maior o peso, também podemos ter mais exacerbação no sentido de maior stress articular. E, portanto, o controle de peso é fundamental. No entanto, não podemos, de forma linear, atribuir como causa de nenhuma destas condições. Daquilo que nos diz, Tiago, podemos perceber que em forma de tratamento há um trabalho multidisciplinar de várias áreas que depois vão merecer também atenção e vão ser alvo de trabalho por parte dos pacientes. É assim? Sim, é obrigatório, mais ainda em condições tipicamente crónicas, ter essa multidisciplinaridade. Do ponto de vista médico, toda a abordagem farmacológica, diferentes medicamentos para o controle da dor, controle da inflamação, uns mais levezinhos, outros mais fortes, é fundamental. Dependendo também do tipo e do estado? Do tipo de artrite, quer dizer, assim, acima de tudo é do grau ou da intensidade. Do avançar da doença. Exatamente, da intensidade dos sintomas também. Sabemos que um controle precoce deste componente inflamatório dita um melhor prognóstico a médio e longo prazo e, portanto, a nível médico é fundamental. Do ponto de vista da fisioterapia, a nossa abordagem especializada nestas condições é fundamental também, onde conseguimos, através de diferentes abordagens, mas onde o exercício se destaca, efetivamente, o exercício clínico. Vamos ir um bocadinho aí, Tiago, porque é a sua especialidade, a fisioterapia. Que tipo de trabalho é que pode ser feito com estes pacientes? Portanto, a abordagem de intervenção é alargada. Claro. De início interessa-nos muito a componente de literacia e educação, ou seja, educar a pessoa sobre a condição, sobre o que é que a pessoa deve ou não deve fazer no dia-a-dia. Por exemplo, há pessoas que tipicamente exageram no exercício ou no movimento e isso pode não ser benéfico em determinadas alturas. E há outras que evitam o movimento e também pode não ser benéfico. Encontrar um meio termo, não é? Um meio termo, sim. O desmistificar os rótulos é fundamental para nós, o rótulo diagnóstico, porque apesar da pessoa viver com este rótulo, com este diagnóstico, nós procuramos sempre obter ou potencializar o máximo de funcionalidade. Portanto, nós sabemos que em determinados momentos, mesmo tendo este diagnóstico, a pessoa pode estar com menos dor, com menos inflamação e, no entanto, o diagnóstico está lá. Portanto, é isto que nos interessa, no fundo. O exercício, sendo a grande pérola, o exercício clínico orientado por fisioterapeutas, neste caso, tem também um espectro muito, muito alargado e podemos pensar de várias maneiras. Pode ir desde o simples movimento, certo, pedir determinados movimentos simples que às vezes ensinamos para casa e com isso estamos a contribuir para ganhos ou manutenção ou ganhos articulares e vamos progredindo na complexidade desses movimentos, incluindo depois todo o corpo. Uma questão de gestão do medo da pessoa, exposição gradual ao movimento e depois podemos ir parar a exercícios em que já temos determinadas doses, repetições, séries e aí sim já queremos estimular, por exemplo, o componente muscular, de força ou até atividades mais amplas, sejam, por exemplo, um pilates clínico, seja uma hidroterapia, piscina, e que muitas vezes queremos não só ir buscar os efeitos analgésicos do exercício, a nível local e a nível sistémico, a nível global do corpo, como também trabalhar componentes como cardiovascular, tão importante nestas condições. Há pouco falava da questão do medo. Eu acredito que do ponto de vista emocional e falando desde logo de uma doença crónica, quando se dá este diagnóstico, a vertente emocional, psicológica, acaba por ter também um peso forte nos pacientes e eventualmente no tratamento. Sim, muito forte. Claro. Normalmente são pessoas que carregam alguma frustração, tristeza, incompreensão do porquê que isto me aconteceu a mim. Claro. E sempre que falamos em crónico, acende-se uma luz vermelha, porque dá a sensação que não tem cura, vai durar a vida toda e, portanto, o mudarmos o foco da atenção é muito, muito importante. Muitas vezes eu digo às pessoas que acompanho, mais do que tratar a dor, vamos facilitar o retorno ao movimento, à funcionalidade, à vida, que não acaba naquele rótulo
diagnóstico. Não é? Acaba por ter também não só um papel de fisioterapeuta, mas quase de psicólogo, não é? Sim, embora nos casos mais extremos contemos também com a presença de psicólogos nas equipas. Estes trabalhos, e tendo em conta também a evolução dos tempos e das tecnologias e dos conhecimentos, culminam com bons resultados nos pacientes? Como já falamos aqui, sendo uma condição crónica, nós não estamos propriamente à procura da cura, mas de uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Claro. Uma das coisas que nos interessa é travar ao máximo ou desacelerar a progressão da condição, reduzir as exacerbações, portanto, os picos inflamatórios e a intensidade dos mesmos. E nós sabemos que se o diagnóstico for precoce e o acompanhamento for adequado, que efetivamente a maioria destes doentes consegue bons resultados a este nível funcional. E só para explicarmos e para terminarmos, Tiago, nós falamos sobre este assunto em particular porque daqui a um mês vamos assinalar o Dia Mundial da Fisioterapia e este será precisamente o destaque deste ano, no dia 8 de setembro. Uma tentativa também importante de alertar para a doença e para que as pessoas conheçam melhor os sintomas e os impactos. Neste Dia Mundial, sim. Portanto, os Dias Mundiais, enfim, são criados para nós podermos defender algumas causas, mas, acima de tudo, a nível da fisioterapia, interessa-nos levar à comunidade mais literacia, educação a nível destes temas. Este ano será dedicado à artrite, também na linha do que é a World Physiotherapy, a antiga Confederação Mundial da Fisioterapia. E é importante que as pessoas possam, nas suas comunidades, junto de hospitais, centros de saúde, clínicas ou até escolas superiores de saúde, se existirem, juntarem-se a eventos comemorativos onde, tipicamente, acontecem ações teóricas ou práticas temáticas, neste caso. Até porque o diagnóstico antecipado e quanto mais cedo melhor é importante e é também importante que as pessoas estejam alerta. Tiago Freitas, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Bom dia.